Quando pensamos na grande tribulação, a maioria de nós sente um arrepio na espinha. Será mesmo que a Igreja de Jesus Cristo passará por esse período tão sombrio? Ou seremos arrebatados antes, protegidos do caos iminente? A verdade é que muitos não querem nem pensar nessa possibilidade, mas, hoje, vamos encarar de frente. O que realmente vai acontecer com a Igreja durante a grande tribulação? Será que estamos preparados para enfrentar a perseguição e o declínio espiritual, ou vamos cair na apostasia? Enquanto o anticristo toma controle, será que o povo de Deus encontrará refúgio e proteção? Essa não é uma daquelas perguntas fáceis de responder, e o que está em jogo é a nossa própria fé. Ao entender as profecias, vamos abrir nossos olhos para o que realmente nos espera, e descobrir qual é o papel da Igreja nesse cenário apocalíptico. Prepare-se para mergulhar em um tema polêmico, cheio de mistérios e reviravoltas, e que vai desafiá-lo a reavaliar o futuro da fé cristã. Nós, como cristãos, frequentemente nos perguntamos sobre o arrebatamento. Será que realmente seremos culpados dos eventos apocalípticos da grande tribulação? Muitos de nós crescemos com a ideia de que a Igreja será arrebatada antes dos horrores desse período, mas a verdade é que essa profecia pode não ser tão clara quanto parece. Se mergulharmos nas Escrituras, veremos que algumas interpretações sugerem que o arrebatamento pode não acontecer como muitos esperam. Será que estamos preparados para encarar essa possibilidade? A resposta a essa pergunta é complexa e desafiadora. Ao estudar as profecias sobre os últimos dias, é difícil não nos depararmos com cenários de perseguição, abandono da fé e declínio espiritual. Mesmo que alguns acreditem na proteção divina antes do anticristo assumir controle total, há aqueles que afirmam que a Igreja terá que enfrentar, de cabeça erguida, esses eventos. Jesus Cristo nos alertou sobre tempos difíceis, e talvez essa seja a nossa verdadeira prova de fé. Será que estamos prontos para enfrentar esse desafio, ou nossa fé está baseada na ideia de um escape fácil? Se pensarmos em como podemos nos preparar para esses eventos, uma das coisas mais sábias a se fazer é nos aprofundar nas Escrituras. O livro de Apocalipse, por exemplo, é essencial para entendermos os sinais e eventos que cercam o arrebatamento e a volta de Jesus. Ler com atenção, meditar e orar por discernimento nos fortalece espiritualmente. Além disso, devemos buscar orientação em líderes espirituais comprometidos, que nos guiem nessa jornada, sem medo de enfrentar as realidades que as profecias revelam. Sabemos que falar sobre a grande tribulação pode ser desconfortável, mas isso não significa que devemos evitar o assunto. Ao contrário, é hora de encarar essa verdade e nos preparar espiritualmente. Devemos nos perguntar: estamos prontos para sacrificar o conforto pelo que acreditamos? O arrebatamento pode não ser um caminho de fuga, mas uma oportunidade de sermos provados e refinados. E, assim, nos preparamos para o que pode vir, sempre buscando sabedoria e discernimento sobre o que os eventos apocalípticos nos reservam. Diante da iminência da grande tribulação, surge a dúvida: será que a Igreja enfrentará a perseguição do anticristo ou será protegida de maneira milagrosa por Deus? A Bíblia nos dá vislumbres sobre como o anticristo assumirá o controle global, e esse domínio certamente colocará a fé cristã em perigo. Seremos caçados, condenados e até mortos por nossa fé. Ou em meio ao caos, testemunharemos uma intervenção divina que preservará aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. A incerteza quanto ao futuro da Igreja sob esse regime de trevas é algo que nos faz refletir profundamente. Sabemos que a perseguição sempre fez parte da história da Igreja, e os eventos apocalípticos não seriam diferentes. No entanto, a questão que fica é: como será essa perseguição nos últimos dias? Será algo local, ou um fenômeno global, onde a fé cristã será alvo de uma perseguição implacável? Ao analisarmos as Escrituras, podemos ver que muitos fiéis acreditam em uma proteção divina, mas isso pode não significar que seremos poupados do sofrimento. A verdade é que a fé é provada no fogo das adversidades, e talvez a perseguição seja o maior teste que os cristãos enfrentarão. Agora, pensemos no papel da fé nesse cenário. Se acreditamos que Jesus Cristo voltará, isso nos dá forças para enfrentar o que vier, inclusive o domínio do anticristo. Para alguns, a perseguição será um momento de glorificação, onde o sofrimento por Cristo será uma prova de fidelidade. Para outros, Deus pode, sim, oferecer proteção divina em formas inesperadas.
talvez por meio de esconderijos, comunidades secretas ou intervenções sobrenaturais. O ponto é que, independentemente do caminho que tomarmos, nossa fé deve permanecer inabalável. Essa reflexão nos leva a questionar: como nos preparar para essa possível perseguição? A resposta está em fortalecer nossa fé agora, em tempos mais tranquilos, para que, quando os eventos apocalípticos se desenrolarem, estejamos prontos. Devemos estar dispostos a suportar o que for necessário, sabendo que a nossa proteção maior está em Deus. E se a perseguição vier, que seja um testemunho da nossa fé inabalável. Afinal, o que está em jogo é a nossa eternidade, e o anticristo, por mais poderoso que seja, não pode roubar aquilo que nos foi dado por Cristo. Um dos aspectos mais polêmicos e assustadores da grande tribulação é a possibilidade de que uma parte significativa da igreja se desvie completamente e se alie ao sistema do anticristo. Parece impensável, mas as profecias bíblicas nos alertam sobre uma grande apostasia nos últimos dias. Será que muitos líderes religiosos, movidos por interesses pessoais, se renderão às seduções do poder e do conforto oferecidos pelo domínio do anticristo? Esse é um cenário que desafia nossa fé e nos faz refletir sobre a fragilidade espiritual que pode existir em tempos de pressão. A ideia de uma igreja que se dobra ao anticristo é perturbadora, mas não podemos ignorar que a história está repleta de exemplos de líderes religiosos que se corromperam ao longo do tempo. É possível que, em busca de segurança e aceitação, muitos dentro da própria comunidade cristã se desviem, abandonando a fé em Jesus Cristo. As pressões políticas, sociais e econômicas serão imensas, e nem todos conseguirão resistir. O declínio espiritual será evidente, e a apostasia tomará forma, à medida que o abandono da fé se intensificar. Essa traição espiritual dentro da própria igreja pode se manifestar de várias maneiras, em líderes que justificam alianças políticas com o sistema do anticristo, teólogos que reinterpretam as escrituras para se adequar à nova ordem mundial, e comunidades inteiras que se afastam das profecias e da volta de Jesus. O engano será tão profundo que muitos sequer perceberão que estão sendo tragados pelo declínio espiritual. Isso nos faz pensar: estamos preparados para reconhecer esses sinais e manter nossa fé intacta? Por isso, precisamos estar vigilantes. A Bíblia já nos alerta sobre o perigo da apostasia, e a grande tribulação será o palco onde esse desvio se revelará de forma drástica. Devemos fortalecer nossos valores, nossa fé, e nossa comunhão com Deus, para que, quando os eventos apocalípticos começarem a se desenrolar, não sejamos levados pela corrente da apostasia. Se a igreja se tornar aliada do anticristo, que nós sejamos aqueles que permanecerão firmes e inabaláveis na verdade de Cristo, não importa o custo. Durante a grande tribulação, muitos cristãos provavelmente não terão escolha a não ser se esconder para preservar suas vidas e sua fé. A perseguição global e implacável contra os seguidores de Jesus Cristo, instigada pelo anticristo, vai empurrar a verdadeira igreja para as sombras. Refúgios secretos de fé começarão a surgir, pequenos grupos de crentes unidos pela necessidade de sobrevivência e proteção divina. Esse cenário nos lembra a igreja primitiva, que também enfrentou perseguições ferozes, mas floresceu nas catacumbas e lares escondidos. Imagine esses cristãos vivendo longe dos olhos do mundo, se reunindo em silêncio, talvez em florestas, cavernas, ou até em porões subterrâneos, mantendo suas orações e comunhão em segredo. Em um mundo onde a fé será vista como um ato de rebelião contra o sistema do anticristo, a resiliência desses pequenos grupos será a verdadeira demonstração de fé. Talvez, nós também precisaremos aprender a viver uma fé que não depende de grandes congregações ou templos, mas de encontros sinceros e profundos, mesmo que escondidos. Esses refúgios secretos vão exigir mais do que coragem física. Será preciso uma força espiritual extraordinária para resistir ao declínio espiritual e às tentações de se render ao sistema global do anticristo. Em tempos de isolamento e perseguição, a igreja subterrânea será uma prova viva de que a verdadeira fé não pode ser destruída, independentemente das circunstâncias. Talvez já seja hora de começarmos a fortalecer nossos corações e mentes, preparando-nos para essa realidade que pode estar à nossa frente. Ainda que o sistema do anticristo pareça dominante, a igreja de Cristo sempre encontrará uma maneira de resistir. Esses refúgios secretos nos ensinam que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a fé prevalece. E quem sabe? Pode ser que alguns de nós, no futuro,
Seremos chamados a fazer parte dessa igreja nas sombras, lutando pelo Evangelho com nossas vidas e testemunhos. Agora que desvendamos um pouco mais sobre o futuro da igreja durante a grande tribulação, fica a pergunta: estamos prontos para enfrentar esses tempos difíceis? Ou será que estamos, sem perceber, caminhando para o abandono da fé e para a grande apostasia? O que você fará quando o declínio espiritual se intensificar e as profecias se desenrolarem diante de nossos olhos? Esse é o momento de reflexão e de tomar uma posição firme. Se você sente que algo precisa mudar, comece hoje mesmo a fortalecer sua fé. Estude as Escrituras, esteja em oração constante, e acima de tudo, não se deixe enganar pelas mentiras do mundo. Está preparado para aplicar esse conhecimento na sua vida? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas dúvidas e reflexões. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre esses tempos proféticos. O futuro da fé depende de estarmos prontos.